Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel Lima e hoje a gente está aqui com a Adriana Nunes, atriz do Melhores do Mundo, né? Um grupo de comédia de Brasília que já rodou o Brasil, já rodou o mundo e agora vai chegar no Teatro Nacional com a peça Tela Plana. E Adriana, tudo bem? Tudo Primeiramente, bom? muito obrigado por esse tempinho aqui com a gente. Obrigada a vocês pelo espaço, é muito importante. E bom, eu queria começar falando sobre o espetáculo em si, né? O espetáculo ele fala sobre as diversas telas que a gente tem hoje, né, na nossa sociedade. Isso. E como que vocês colocaram essa situação na peça? Como que foi a concepção dessa peça? Bom, a gente sempre fala que os nossos espetáculos, como a gente é um grupo de repertório, né? Que os nossos espetáculos eles são um pano de fundo para falar sobre a realidade, sobre o cotidiano, o que está acontecendo, sobre as mudanças na sociedade e tudo. Então, esse espetáculo também vem com o maior impacto que a gente já teve nas últimas décadas, né? Que são as telas. Né? Então, a gente usa da comédia para brincar com essa situação. E de uma forma leve, claro, assim, não é, né, brincando. A gente traz diversos quadros, é um espetáculo de esquete, porque também a gente trabalha com esses dois tipos de peça, às vezes é esquete, às vezes é uma história inteira. E então são várias esquetes, cada uma com uma temática, trabalhando essa questão das telas. E o cenário, que é incrível, que é um grande telão de LED, né? E o cenário foi todo desenhado pelo Helder, e ele vai aparecendo, mudando e tal. Ah, que legal. E qual que é a importância de trazer esse tema? Não é nem a importância, não tem como não trazer mais, né? Porque a gente está impactado por isso de todas as formas, inclusive na plateia, né? Hoje as pessoas estão com os celulares, com os tablets, filmando o pedaço da peça, então assim é um assunto que está ali com todo mundo. A divulgação é feita através das telas, então é um assunto que assim que todo mundo entende, né? Certo. E os Melhores do Mundo costuma, né, trazer essas sátiras à sociedade, né, como você bem falou. Sim. Como que isso entra nessa peça? O humor, a comédia, ela fala do ridículo, ela fala sobre o erro, ela fala sobre como nós somos risíveis, né, todo mundo. Então a gente chama a atenção para isso. E aí esse tema é trazido dessa forma. A gente a gente está rindo da gente. A plateia, quando ri, ela está rindo dela mesmo. Nossa, olha só o que eu fiz. Eu sou assim também. Eu já assisti esse tipo de filme. Então a gente traz essa brincadeira, assim. As pessoas se reconhecem. E quando elas começam a rir ali, elas se soltam e entendem, assim, que a gente está fazendo parte da mesma coisa. A peça é sobre elas, né? É sobre a sociedade. Uhum. E falando um pouco, né, desse mundo digital, a gente estava conversando, né, que o Melhores do Mundo fez 30 anos esse ano, né, de 95, e o mundo digital ele chegou para ficar, né? A gente, enfim, a gente entrou nesse mundo e não vai mais sair. Como que esse mundo digital mudou a forma do Melhores do Mundo de criar as peças, de criar essas enquetes? Na verdade, assim, nós somos um fruto do mundo digital. Nós estouramos na internet, né? Nós tivemos um primeiro viral por e-mail, inclusive, que foi uma versão do Hino Nacional que a gente fez numa peça, e esse texto escrito, ele viralizou por e-mail. Então, esse foi o nosso primeiro impacto, assim, né? Que a gente não entendia o que estava acontecendo e circulou sem o crédito. Depois, alguém deu o crédito, o Milor Fernandes deu o crédito, sabe? Então, o primeiro impacto foi esse. Depois, a cena que a gente fez no Jô Soares, na televisão, o Jacaré Banguela lá em Cuiabá, num blog, ainda início de blog, de internet, não sei o quê, e ele trabalhava dentro da televisão, ele conseguiu pegar aquela cena e jogou no blog dele, e isso viralizou. E a gente não entendia o que estava acontecendo também, porque a gente estava em São Paulo, no Procópio Ferreira, com outro espetáculo. Quando terminava o espetáculo, as pessoas gritavam, Joseph, Joseph, queriam ver, e aí a gente trocou a peça. E depois uma cena do Hermanoteu viralizou também, o próprio Banguela também filmou. A gente não controla o que vai viralizar ou não, né? A gente não sabe e de repente acontece. E o Hermanoteu também estourou na internet. E aí, ao mesmo tempo, a gente foi atropelado por isso.
né? E aí disso que essa peça trata, assim, a gente também agora, a gente não sabe meio lidar, a gente já ultrapassou, a gente não consegue, não é dizer, vocês estão velhos, estamos mesmo, assim, são coisas que a gente não compreende o que está acontecendo direito, mas que a gente é refém quase, tem que fazer. A divulgação hoje está toda pela internet, aquela história antes a gente filipetava no bar, as pessoas iam assistir a peça, hoje é tudo na internet. E qual que é a expectativa de vocês? A gente está muito feliz de estar lá, é um teatro do nosso coração, um teatro que a gente fez praticamente todos os espetáculos lá, tanto em grupo como individualmente, todo mundo trabalhou lá, né? Então é uma alegria muito grande estar lá dentro. E fora isso tem a nossa exposição dos 30 anos, que também está acontecendo na Martins Pena, desde a semana passada. No dia 13 de abril a gente estreou essa exposição, inaugurou a exposição com a Orquestra Nacional, né, com a Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional, tocando a suíte Hermanoteu, lá também no Teatro Nacional. Então, assim, é a nossa casa, né? A casa de todos os brasileiros também. E vocês completam 30 anos, né, como a gente estava conversando. Vocês contam os 30 anos melhores do mundo a partir do dia 21 de abril. O que isso representa, né, para vocês? Porque vocês estão levando a cultura brasileira para fora, né? O que isso representa na história do grupo? Assim, eu acho que não tem um grupo tão longevo com a mesma formação como a gente, né? Há 30 anos com o mesmo elenco, né, no palco, trabalhando ininterruptamente. Assim, teve a parada da pandemia, mas a gente trabalha todo fim de semana praticamente, para pouquíssimo. Já estivemos em todas as capitais do Brasil, inúmeras cidades do interior, são 130 cidades já, Lisboa, Porto, Nova York, Boston também. Então, assim, é um ofício, é um trabalho como qualquer outro, mas levando o nome da cidade, né? A gente é um fruto da cidade. Uma cidade que foi muito favorável a gente, uma cidade que cresceu junto com a gente. A gente cresceu com Brasília e a cidade cresceu com a gente também. Então, é uma sorte ser daqui. A gente ter os espaços abertos, toda a imprensa favorável, aberta para um grupo que estava começando na comédia e que foi muito importante ser de Brasília, né? E hoje a gente vê que o teatro brasileiro está bem aquecido, né? Sim. Como que você vê hoje o cenário brasileiro, né? O surgimento também de novos artistas, de novas peças? Como que vocês estão vendo esse momento do teatro brasileiro? Assim, sempre aquela conversa de que Brasília não tem uma identidade, não sei, eu nunca acreditei nisso, porque sempre foi uma força ser de Brasília. Não só a gente, como todas as manifestações culturais de Brasília são muito fortes, talvez pela pluralidade das pessoas que formaram a cidade, né, que chegaram aqui, de serem de todos os lugares do Brasil. Isso criou um sotaque que quase não é um sotaque, mas que é bonito demais, assim, um acento que não é um acento, que é legal, e as pessoas sabem. Opa, vocês são de Brasília, né? Nas artes plásticas, na música, na dança. Brasília é muito forte, né? Então, a gente cresceu junto aqui com a cidade. E como que é voltar a fazer peças no Teatro Nacional, na Sala Martins Pena, depois de tantos anos reformando? Pois é, a gente esteve na Vila Lobos, acho que no final de 2013, antes dela fechar. Acho que a gente estava lá e depois disso fechou e a gente esperou abrir, não abria. Cara, e cada cidade que a gente vai, que a gente ia ao longo desses anos todos, não sei quantos anos fechado, mais de 12 anos fechado, a gente vai em Jundiaí, um teatro maravilhoso, a gente falava no final da peça. Parabéns pelo teatro de vocês, porque em Brasília a gente não tem um teatro nesse nível aqui e tal, aberto para o público e tal. Então, é uma emoção muito grande hoje estar lá. Claro que a gente está aguardando a Vila Lobos, né? Que a partir dela, assim, outros espetáculos vão chegar do Brasil todo aqui, que realmente não estão vindo, né? A gente sabe que Brasília... Brasília, não sei, acho que é a terceira cidade do Brasil em tamanho. Então, assim, merece ter o Teatro Nacional, que é o único teatro do Brasil, que é o Teatro Nacional, é esse.
Bom, pessoal, então para vocês que quiserem acompanhar a Tela Plana dos Melhores do Mundo, vai ser no Teatro Nacional, na Sala Martins Pena, e são 5 sessões. Dia 25, na sexta-feira, às 9 horas, no sábado, às 7 e às 9, e no domingo, às 6 e às 8 horas. O ingresso está à venda na bilheteria digital. E, Adriana, então para a gente terminar, se quiser fazer um convite para o pessoal para acompanhar todas as sessões com vocês. A gente espera vocês, Tela Plana, dos Melhores do Mundo, nosso espetáculo novinho, inédito. Bom, Adriana, então, muito obrigado, né? Então, vamos acompanhar o Teatro dos Melhores do Mundo, né? Lá na Sala Martins Pena. Adriana, muito obrigado, né? Que vocês continuem com todo esse sucesso, com as salas de teatro todas lotadas e sempre levando a cultura de Brasília para o Brasil e para o mundo. Obrigada pelo espaço, gente. Gente, muito obrigado e até a próxima. Valeu.